Tá no ar o FUIcast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. Diretamente aqui do World Fui. Agora temos a honra de receber aqui com a gente esse monstro de Belo Horizonte, Dr. Luiz Augusto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, por me receber aqui. É um prazer estar vendo aí o crescimento de vocês. Pô, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito bom, muito bom. Bom, e aqui no Congresso, né, a gente está vendo aí o que o pessoal tem falado. E é muito bom a gente saber que lá em BH, apesar de ser uma cidade menor, né, não tem tudo isso que vocês têm aqui em São Paulo, a gente está conseguindo entregar aí boas cirurgias, grandes cirurgias e uma clínica que tem uma estrutura que a gente não vê fora do país, né? A gente consegue fazer isso aqui no Brasil, Augustus? né? Augustus Clinic. Você fez uma reforma recente lá, não fez? A gente fez uma expansão, na verdade. Hoje a gente tem 700 metros quadrados de clínica. Louco. Tem um bloco cirúrgico grande. A gente consegue fazer... Você tá com 1 ou 2 blocos cirúrgicos? Com 3 salas de cirurgia. Com excelente. 3 salas de cirurgias lá. E a gente consegue fazer isso, né? E isso é uma coisa que até impressiona a gente, né? Porque fora do país, as pessoas não conseguem operar com anestesista, como a gente consegue aqui. Os pacientes ficam acordados e isso diminui muito o conforto do paciente, né? Exatamente. Além da entrega do médico brasileiro, a segurança com que a gente faz transplante capilar aqui, que basicamente todo mundo, não todo mundo, mas uma grande maioria faz com sedação anestésica, com equipe de anestesistas, com todo respaldo de segurança estrutural que deve existir no transplante capilar, né? Pra gente não é novidade, pra gente é nosso dia a dia. Só que não é assim no mundo inteiro, né? Foi até muito engraçado. Eu recebi um paciente da Austrália e ele falou, olha, você conseguiu montar aqui uma clínica de primeiro mundo. Que ele não tinha acesso a isso lá na Austrália, porque uma clínica que tem bloco cirúrgico, que tem quarto de hospital, que a gente, como paciente, consegue operar Isso é dormindo. raridade, né? Isso as pessoas não conseguem fazer lá fora, né? E aqui no Brasil, eu Exato. entendo que a gente está na vanguarda do transplante capilar. Não, Eu recebi te um digo americano o mês passado que falou assim, o que você tem aqui no interior do estado, que eu estou em Marília, não estou em São Paulo, esse tipo de clínica que não existe nos Estados Unidos. Eu sou de New Jersey, conheço a Flórida, já morei em Nova York. A gente não tem serviços médicos com essa qualidade da experiência, não só a parte de médica, estrutural, né? Tal. Não só a parte médica, mas também a parte estrutural, né? A parte como você recebe esse paciente numa clínica elegante, com luz própria, né? Aquela clínica que a gente vê e fica apaixonado na arquitetura, decoração e na segurança. Um bloco cirúrgico com 3 salas, com uma equipe especializada, não é todo lugar realmente, Augusto. Exatamente. E eu tenho até uma consideração importante, vocês estão falando de muitos pacientes de fora, até dou um exemplo recente, até uma paciente me procurou e falou assim, doutor, eu ia fazer um transplante capilar numa outra clínica, só que falaram comigo para eu fazer no consultório mesmo, que era super tranquilo, que não tinha risco nenhum, e depois, por um acaso, apareceu uma propaganda sua, você falando totalmente o oposto, que devia ser feito em centro cirúrgico, com o anestesista presente, para de fato ter toda a segurança que o procedimento precisa, que não é simples dessa forma. Aí eu comecei a rir, né? Porque eu falo, né, um dos meus posts que eu achei que não dava conversão nenhuma falar sobre isso. Aí ela falou assim, não, é algo que inclusive eu acredito e estou aqui hoje buscando exatamente isso, porque eu tenho muito medo de fazer cirurgia. Não, e e isso não pode ser é um levado ponto como tão brincadeira. importante, né? Porque assim, eu sempre falo todo dia lá, não existe procedimento médico sem risco. Exato. Se alguém te fala que um transplante capilar não tem risco, cara, tem risco de você tomar uma dipirona em casa fazendo um choque anafilático. Exatamente. Ou que menospreza, né? É muito simples, né? Pessoal, não existe esse muito simples, né? Quando você pensa na complexidade, uma sala que precisa, né, de uma bomba de infusão, que precisa de um bote pneumático, que precisa de um anestesista, que precisa de um monte de droga, que precisa de uma maca específica, que precisa de um foco específico, e você falar que isso é muito simples, são duas coisas que não casam, né? não casam na mesma frase. Mas é muito simples para quem faz o que a gente tem visto por aí, né? E aí depois exato. a gente tem que consertar, né? Consertar não só o resultado estético, mas consertar o trauma que o paciente E carrega. tem paciente que manda assim, aquela foto, fazia, são só umas entradinhas. São. Uma entradinha é ótima, não né? é simples Só dessa que vai forma. vir uma cirurgia de 5 mil folículos, né? Para poder dar uma densidade. É. Mas é isso. Mas, bom, lá em BH, uma coisa que a gente tem feito também, eu fui para a China, porque uma coisa que me incomodava era a nossa técnica que a gente fazia de transplante de sobrancelhas aqui no Brasil. E a gente não conseguia entregar um resultado Eu lembro que você foi pra elegante. China. Aí eu fui- acompanhei ao você acompanha vivo no nos stories. stories. E Eu vi aí também. eu fui pra China porque Shenzhen, começaram o lugar que Shenzhen, Shenzhen, é verdade. a cidade, né? É a terceira maior cidade da China, né? Como Pra é que você foi a ter uma experiência ideia, de ir pra lá? Cara, foi uma loucura, né? Porque eu descobri a mulher pelo Instagram. Porque eles não falam bem Nunca tinha inglês, né? visto ninguém que tinha ido pra lá. E eu falei, vou pra China. A pessoa falou, mas como é que você vai pra China? Você conhece o pessoal lá, você vai vou voltar lá, dentro né, de... viro. Você vai voltar, sei lá,
Fui. Sem um órgão. Fui, sem conhecer ninguém. E aí, só pelo contato do Instagram. E aí, cheguei lá. O jet lag, cara, esse é um negócio absurdo. Eu cheguei lá num dia para começar o curso. Exato. 24 horas de voo, né? Eu cheguei lá num dia para poder começar o curso no outro. E um jet lag que eu quase morri, assim, dava 2 horas da tarde. Era uma vontade de dormir na sala de aula lá. E realmente a questão da comunicação é muito difícil, porque o curso inteiro foi em mandarim. E aí eu consegui uma tradutora lá de mandarim para inglês. O inglês dela não era tão bom, mas ela me salvou. Mas foi bom porque eu trouxe essa técnica, né? E aí com essa técnica eu já fiz vários casos com resultado maravilhoso. Qual é o detalhamento dessa técnica? É totalmente diferente do que a gente faz. Primeiro que é uma implantação completamente diferente, é um tipo diferente de chicken place, né? Mas é um tipo diferente de chicken place, né? Porque é uma lapidação do folículo de forma diferente, que o folículo ele consegue ser introduzido sem auxílio de nenhum equipamento. Ele consegue ser introduzido na incisão. Qual é o tipo de lapidação, Augusto, que faz ser diferente? O que faz? Praticamente é uma super lapidação? É uma super lapidação. Mas a isso gente fica até com medo do folículo não crescer. E cresce. Exato. E cresce, cara. Assim, Qual a mesma uma das porcentagem coisas... de uma lapidação tradicional? Uma porcentagem muito próxima, sabe? Até eu tava vendo uma aula do René, que faz sobrancelhas muito bem, né? Ele falou que 70% só de pega dos folículos dos enxertos de um... Ele falou aqui ontem, fio, 70%. Né? Exato, eu vi a aula dele agora. E aí, assim, a gente tem provavelmente uma pega um pouco maior do que essa com essa lapidação. E é um negócio que a gente acha que a gente vai deixar só a bainha ali no cabelo e ele não vai crescer e realmente o cabelo cresce, sabe? E aí, a partir dessa experiência, como muita gente tem essa dúvida de como fazer e tal, a gente criou o curso, o Eyebrow Experience, e a gente leva médicos do Brasil inteiro lá para BH, para poder ter lá uma imersão completa, com prática. É um hands-on. Então a gente tem um dia, são 3 dias de curso, a gente tem um dia de teórico e depois bloco cirúrgico. Perfeito. Então, assim, cada turma pega ali 4 pacientes e opera um de manhã e uma tarde nos 2 dias de curso e consegue realmente sair de lá com uma a experiência. extração você faz canalizando ou você faz com punch long hair? A gente tem diferentes formas de extrair, porque tem muitos médicos que chegam lá que não tem o punch para long hair, então usam punch tradicional pequeno. E outros médicos já têm um punch para extração de long hair, então a gente tenta mesclar isso de acordo com o que o médico tem na prática diária. Ô Luiz, e como é que você aconselha para os médicos que te procuram, que desejam entrar no transplante de sobrancelha, mas que nunca realizaram um transplante capilar? Você acha completamente possível primeiro caminho ser diretamente o transplante de sobrancelha? É possível, e sabe quem me procura muito? São mulheres. São mulheres dermatologistas que não querem uma cirurgia tão longa. Que não tem atração pelo transplante capilar, não tem desejo de realizar. Não tem atração pelo transplante capilar, porque é uma cirurgia longa, porque é uma cirurgia que precisa de uma equipe muito grande. E eu sempre falo assim, para você ser bom em transplante capilar, você tem que estar dedicado ao transplante capilar. E a gente vê isso, né? Assim, o transplante capilar, se você pega uma instrumentadora que ajuda em todas as cirurgias, plástica, neurocirurgia e tudo, ela não consegue fazer transplante capilar se ela não tiver uma formação específica, né? Então, eu sempre falo isso, assim, lá a nossa busca tem muitas mulheres que são dermatologistas que querem uma cirurgia um pouco mais curta, que ela consegue fazer numa estrutura um pouco menor, com uma equipe um pouco mais enxuta e ela consegue acrescentar no dia a dia dela uma experiência. Então, a gente tem esses 2 grupos. Médicos já estão experientes em transplante, que fazem as técnicas convencionais de sobrancelhas, querem aprender novas técnicas, e mulheres que querem colocar ali como primeiro contato com o transplante capilar, o transplante de sobrancelhas. Augusto, fala pra mim como que foi sua trajetória para começar? Qual foi teu caminho? Porque cada um tem foi né? Longo, né? Não existe foi longo, né? 2 Eu venho de uma família que não tem nenhum médico. Eu sou o primeiro médico da minha família. Meus pais não têm curso superior. Então eu formei, fui pro interior, depois fui trabalhar no Pará, juntei meu dinheiro, comprei minha primeira clínica. E aí, da primeira clínica que eu fui crescendo e aí construí tudo que a gente tem lá hoje, no transplante capilar, como que você iniciou? Pois é, eu comecei há quase 10 anos no transplante. No Brasil não tinha nenhum curso, não tinha nada. Começou em 2016? 17? Foi em 2017. E eu fui para Israel. Também foi outra loucura. Fui com o Alex. Fui para Israel, não sabia nada. Entrei no avião aqui, fui baixar lá em Israel, porque aqui no Brasil não tinha, né? Não tinha curso, não tinha nada. Comecei fazendo curso em cadáver nos Estados Unidos, depois acompanhando os congressos. Do Samuel, fiz o Samuel lá em... Teve alguém que falou com a gente para fazer o curso dele, que disse que é fantástico. Ele, para iniciantes, é um bom curso. Para vocês que já estão extremamente... Entendi.
vocês que já têm bastante experiência, né? Estão Otávio muitos falou. anos aí. É um curso que eu acho que É básico, não vai, né? é básico, Não vai agregar. é muito básico. Assim, Tá, para aquele perfeito. primeiro contato é legal, você tem contato ali com a extração na cabeça mesmo, tá? Entendi. Foi até muito chocante. A primeira vez que eu cheguei lá, no Brasil a gente não tinha esses laboratórios, só Hoje tinha em dia visto o tem cadáver. alguns, Só tinha visto cadáver na faculdade, aí chegou cadáver lá. fresco, né? Várias cabeças assim em cima da mesa, só a cabeça, né? É. Que Foi legal. muito chocante Bem porque não diferente, tinha isso no Brasil, né? Foi bem diferente. Olha há que Hoje em dia já tem. muitos anos interessante, né? atrás. Agora em Salvador tem um centro. Em BH cadáver tem, fresco. aqui BH. também, acho que em São Paulo Em tem. São Paulo Além tem, de em São Pra Paulo vocês trouxe terem pra cá. ideia, que normalmente eram instituições públicas, né? Hoje em dia, dentro da instituição do Instituto Lapidari, tem um cadáver lab lá dentro. Pois E é. com isso cadáveres aí. frescos, É isso. dentro de uma pós-graduação privada. E essa Legal. setorização, assim, que era lá era só a cabeça, não tinha o resto do cadáver. monte de assim, cabeça. então, Interessante. pra quem tá começando, esse curso foi muito legal. Apesar de ser longe, um lugar de difícil acesso, era em St. Louis, eu não sei hoje onde ainda é o curso dele. Mas foi um bom curso para começar, o primeiro contato. Depois eu fui vendo os congressos, fui tentando ali começar. E aí fui para Israel também, que é com o Alex. E aí lá, assim, eu vi muita coisa. E aí já cheguei no Brasil e já comecei a fazer. Hoje já está muito mais fácil, né? Hoje vocês fazem um trabalho aqui fantástico na formação dos médicos. Luiz, o que a gente quer saber mais profundamente ainda é sobre as primeiras cirurgias, como foi a equipe, treinamento da equipe. Não tinha muita gente que fazia, mas já tinha equipe capacitada que você poderia ali mesclar com algumas meninas que... Né, esse início mesmo, propriamente dito. Exatamente. Assim, eu comecei devagarzinho. Que eu sempre falo, comecei com cirurgias pequenas, poucas unidades, para ir pegando experiência. Maravilha. E aí eu mesclei equipe, uma equipe minha com uma equipe que já estava um pouco já fazendo alguma coisa de transplante. As meninas tinham muita experiência com FUT, né? E eu já queria entrar no FUE de forma mais intensa. E aí foi exatamente isso. A gente foi devagar, aumentando o tamanho da cirurgia, aumentando a complexidade, mas eu sempre tive em mente que eu queria oferecer uma experiência para o paciente, um anestesista dentro da sala, uma sedação, porque eu acho que isso faz muita diferença. E outra coisa, a segurança tem que ser uma coisa inegociável, né? Eu vejo hoje muita gente começando e tentando achar que dá para fazer em estrutura simples, dá para fazer dentro do consultório. Bom, eu acho que essa não é a melhor experiência. E eu acho que não começar assim. a carreira do médico é o que eu sempre digo, assim, você não pode colocar a sua formação, sua vida, sua carreira em risco, sabe? E nem ter atalhos. Exatamente. Você tem que seguir o caminho. O caminho do atalho parece ser mais fácil, mas na verdade ele pode te dar uma complicação e aí você infelizmente abortar uma carreira que teria um sucesso muito grande por querer queimar etapas, entendeu? Então acho que Perfeito. é um Achei ponto maravilhoso. importante. E eu acho que, inclusive, isso tem que ficar de recado para o pessoal que está em casa. Tem muita gente que eu falo, né, não aceita o processo. A pessoa chega querendo sentar na janelinha e não é assim que funciona. O transplante capilar ele é uma curva de aprendizado, tanto sua quanto da equipe. Não adianta você Na ser o nossa melhor. época era muito mais demorado. Hoje Ela pode ser encurtada, né? Encurtada, Mas tem comentou. um caminho certo, comentou com estudo, com embasamento, com investimento. tava- Não é assim, chegar e montar qualquer coisa e vamos operar. E outra coisa que eu vejo muito é que os colegas têm feito bom marketing, mas às vezes Mas a não parte opera nada. técnica Tem se não preocupado opera. muito, né? com a Então, questão do assim, marketing o negócio inicialmente. não é só o marketing, entendeu? O Mas isso negócio a é longo ser prazo. um bom técnico. Perfeito. O marketing vai vir. Vem Porque seguro, hoje, por né? exemplo, na nossa experiência, 80% dos nossos pacientes vêm de indicação de paciente. Mas o meu também, você acredita? Então, É quando a exatamente gente isso. Então tem muita gente isso, focando em marketing, se esquecendo do básico. Da essência. Que é saber ser um bom médico, que é saber escutar a pessoa que está na sua frente. Saber que é tratar entender complicações. Que é entender que você precisa entregar. O cara está depositando na sua mão um sonho que ele tem. Perfeito. Entendeu? Maravilha. E é exatamente isso. Complicação. Só não tem complicação quem não faz. Exato. Eu já tive complicações que me tiraram noites de sono. Exato. Mas eu dei a mão para o paciente e segui e resolvi a complicação. Eu não terceirizei, eu não abandonei o paciente, eu segui com ele. Exato. E é exatamente isso. Se você faz um procedimento, você tem risco de ter complicações, pequenas complicações, graves complicações. Você tem que estar certinho, numa clínica correta, numa técnica correta, sabe, com a sua formação em dia, porque daí você consegue entregar um resultado adequado. Só não tem como complicação quem mente ou quem não opera. Exatamente. Quem não faz, né? Às vezes Quem só quem vende opera. também, né? Tem quem mente também. É. Legal. Perfeito. Gente, Mais uma vez, obrigado por estar ó, aqui, né? Podia foi durar, uma aula podia durar incrível, mais, né? Tá Exato. sendo muito curto. É um esse prazer, tempo, é um prazer. Tamo aí. Fala pro pessoal de casa como que faz para te achar nas redes sociais. Bom, é Como é só que me chama? seguir, dr.luiz com Z, Luiz Augusto Machado, ou @augustusclinique com QE, clinique em francês,
Tamo aí, tem o Eyebrow também, o Eyebrow Experience, que tem o Instagram próprio. Quem quiser ir a BH, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa técnica aí de transplante de sobrancelhas, vai ser um prazer aqui. Que legal. Perfeito. Não deixe de seguir a gente aqui no canal nosso do YouTube, que é o @fui.cast. No meu também lá no Instagram, né? Não esqueça. O meu pessoal, @dr Maurício Reis. @dr.elioacioli, Acioli com 2 Cs e Y no final. dr.paulo Miorali. É isso aí. Então, pessoal, Obrigado. mais uma vez, muito obrigado por tudo. Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu, Augustão. Cara, legal, meu amigo. Valeu. Nota 10, Fala bem pra Eu caramba. sou fã do Augusto. Também Alto sou. padrão. Não,